Bom, primeiro quero dizer que eu estou muito empolgada em estar aqui hoje para falar com vocês sobre como a gente faz gestão de pessoas na Resultados Digitais. Eu tenho muito orgulho da história que eu vou contar e talvez eu até me passe um pouco na empolgação e tal, porque realmente eu sinto muito prazer no trabalho que a gente faz diariamente. Eu sou a Ana Rezende, eu e mais 5 meninas competentes conduzimos a área de TM na RD, que é como a gente chama recursos humanos. Tá? E a minha proposta é conversar com vocês sobre contratação e retenção de uma forma bem mão na massa mesmo, bem hands-on, como a gente faz as coisas. Então, até alguns programas eu trouxe um vídeo para mostrar, ou trouxe alguma foto, alguma coisa para mostrar para vocês o clima que a gente constrói. E por mais que no título esteja escrito que seja marketing e vendas, como o olhar de recursos humanos é um olhar transversal na empresa, muito do que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente faz para todas as áreas da RD. Tá? Então, se depois vocês quiserem algo um pouco mais detalhado sobre vendas e marketing, ou sobre produtos, sobre qualquer outra área, eu também estou à disposição para a gente conversar. Tá? Bom, a RD ela tem uma história de crescimento acelerado. Esses são os números do nosso headcount desde o começo. E vocês podem ver que ano após ano, esse número ele cresce de forma bem acelerada. E até por isso que eu coloquei as bolinhas ali completando a nossa árvore, a nossa estrutura, a nossa fundação. E ainda tem espaço para muito mais gente. A gente continua procurando mais pessoas para abastecerem a empresa junto conosco. E essa aqui é a minha parte na história da RD, e é uma boa parte do foco do que eu vou contar para vocês. Quando eu entrei na RD, o avião já tinha decolado, já estava em altíssima velocidade. Eu entrei em março, então eu estou na RD há 7 meses, e as coisas na RD elas acontecem de uma forma muito intensa. Então a gente diz que cada ano na RD é como se fossem o ano do cachorro, são 7 anos. Então, eu tenho praticamente 3 anos e meio de RD, já posso contar bastante coisa para vocês. Eu tenho... Gente, eu já trabalho em RH há um certo tempo. Quando eu cheguei na RD, nos meus 35 anos, e percebi que eu sou uma das 10 pessoas mais velhas da empresa, isso me deu um choque. Falei, gente do céu. Essa realidade aqui é muito diferente da realidade que eu sempre tive. E eu confesso que, no processo seletivo como um todo, assim, eu escutava dos founders, escutava do Eric, tudo que eles queriam que eu ensinasse para a RD. E, lógico, eu trouxe uma bagagem de conhecimento, de experiência, mas eu vejo que o que eu aprendi nesses 7 meses é incrível, assim. Até não sei se eu ensinei mais do que aprendi, como era a expectativa. E esse é o foco da minha conversa com vocês. Eu quero contar para vocês o que eu aprendi nesses 7 meses. Mas só para eu entender assim, o que faz mais sentido para a necessidade de vocês, eu vou contar assim, de uma forma de pergunta, eu vou contar as dificuldades que a gente vive, só para saber se a gente está com dificuldades alinhadas e eu poder conduzir meu discurso de uma forma que seja mais proveitosa para vocês. Pode ser? Eu queria saber aqui quem está precisando contratar de forma acelerada. Tá. E quem está com dificuldade de contratar? Quem tem muito candidato, mas não tem candidato no perfil? Legal. Quem tem muita geração Y na empresa? E quem tem dificuldade de interagir com geração Y? Então tá, talvez então essa parte eu faça de um jeito um pouco mais enxuto. Essas dificuldades são as dificuldades que a gente tem, algumas delas a gente continua tendo, algumas a gente já conseguiu tratar de uma forma um pouco mais facilitada, e eu vou contar para vocês um pouco disso agora. Então, os meus principais aprendizados, o primeiro deles foi sobre marketing digital. Eu nunca tinha trabalhado em empresa de marketing digital, tampouco interagido com uma empresa de marketing digital. Startup, era um cenário muito diferente daquele que eu vivia.
E eu fiquei impressionada como o marketing digital conversa com gestão de pessoas. Fiquei impressionada como os conceitos de marketing digital a gente consegue fazer uma relação muito clara com gestão de pessoas. Se eu consigo ter um processo seletivo com métricas, ele vai ser mais inteligente, que é a mesma coisa que a gente fala no marketing digital para atrair cliente. Quando eu trago esse cliente para dentro da empresa, então, quando o candidato vira um RDoer, e eu trabalho no engajamento dele, quando o cliente trabalha para dentro da empresa de vocês, e vocês trabalham com o engajamento dele, ele não vai dar churn. E é a mesma coisa com um colaborador. RDoer é como a gente chama os nossos colaboradores. É a mesma coisa com o RDoer. Se eu consigo trazer o cara certo e trabalhar no engajamento dele, ele não vai sair da empresa. Então, os conceitos eles são muito similares. Quando eu vou, por exemplo, pensar no perfil do meu candidato, eu posso pensar na persona que eu tenho para o meu cliente. E assim a gente vai indo. Eu fiquei impressionada o quanto ajuda a gente a ter pensamento estruturado e estratégico em recursos humanos se a gente aplicar esses conceitos. Um outro ponto que foi bem relevante, que eu acho que é uma super vantagem do nosso segmento, é o quanto a gente é aberto para trocar os nossos aprendizados. Eu consegui ler muita coisa sobre startups, sobre empresas que estão em crescimento rápido, porque isso está à disposição. Tem como a gente procurar, como a gente trocar. Se você liga para uma empresa querendo fazer um bench, ela vai te atender. E isso é algo que me chamou muita atenção de forma positiva no nosso meio. Eu li muita coisa quando cheguei, conversei com muitas empresas. E essas 5 empresas são empresas, lógico, de escopo internacional, elas são muito maiores do que a RD, mas tem muitas iniciativas em termos de gestão de pessoas que, se a gente adaptar para a realidade brasileira e adaptar para o nosso tamanho, trazem muitos benefícios. A Netflix tem um material de cultura e de processos de gestão de pessoas alinhado a essa cultura, que trouxe informações bem valiosas para nós. A Mindvalley e os Apos também elas nos inspiram muito em ter uma cultura diferenciada, uma cultura que surpreende, que encanta o RDoer. A Amazon tem um processo seletivo muito inteligente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente, mas também mostrou para a gente assim, que dá para a gente fazer um processo seletivo com conteúdo rico e alimentar o candidato de mais informação sobre a empresa. E o Google é o Google. A gente lê muito sobre eles, tentou já fazer bastante contato para aprender sobre tudo, sobre todos os processos de gestão de pessoas. Essas empresas, elas têm uma realidade muito maior do que a nossa, elas estão num território, dominam o território onde elas estão, mas tem empresas nacionais que estão fazendo também um excelente trabalho com relação a recursos humanos e que a gente troca bastante figurinha, que é a Rock. Estou com a Nira aqui na minha frente, minha companheira, a gente troca informação pra caramba. E a Conta Azul. Essas 2 empresas são as empresas que a gente tem uma interação mais constante de troca, de contar as dores, contar as alegrias e como é que a gente cria um time de RH mais forte no segmento de empresas que estão em crescimento acelerado. E se eu pudesse indicar para vocês um livro, assim, para ser bem pontual para aprendizado, eu indicaria o Work Rules. É um livro muito recente, ele foi lançado em abril. E aqui, quem escreveu esse livro, isso aqui é a história do RH do Google, é o que o Google faz hoje. E ele separa em 10 regras, por isso que o nome do livro é Work Rules, e todas elas são bem interessantes. Assim, a gente continua usando muito o Google nas nossas reflexões, e esse livro ele traz de uma forma condensada, é bem produtivo. Eu não estou ganhando comissão nenhuma, gente, mas assim, se vocês tiverem pouco tempo para ler um livro, esse é o livro que eu sugiro que vocês leiam. E ainda falando assim sobre esse aprendizado mais de business, mais de negócio, os conceitos de inbound marketing, eles podem acelerar muito o nosso processo seletivo. E a gente chega a dizer na RD que a gente faz inbound recruiting, que a gente não faz processo seletivo, a gente faz inbound recruiting, que a gente quer fazer de uma forma elegante, de uma forma inteligente. Mais uma vez, quando eu estava no processo seletivo, eles estavam me dizendo da dificuldade de contratar, como era difícil, onde é que estão essas pessoas e tal.
Na minha cabeça eu pensava, bom, vou contratar aquela consultoria, vou montar um programa trainee, vou contratar todo o pacote do LinkedIn, e ficava pensando em o quanto eu ia gastar para conseguir contratar gente. E durante o onboarding, que eu fui entendendo um pouco mais do segmento, um pouco mais do negócio, eu fui percebendo que a saída não era usar recurso financeiro da empresa, mas era aproveitar ao máximo os recursos que eu tinha, os cérebros que eu já tinha no meu time. E eu não posso negar, eu tenho um time inteligentíssimo, muito competente, e a gente está conseguindo fazer essa troca entre ações estratégicas e inteligentes e gastar muito dinheiro sem conseguir medir o retorno disso. Então, essa frase, assim, para mim, toda hora que fica difícil, que a meta não vai bater, vamos botar para uma consultoria, eu penso, não. Eu tenho cérebro aqui dentro, vamos tentar de um outro jeito, vamos mensurar mais um pouquinho. Bom, esse é o funil de marketing, até a palestra que estava acontecendo anteriormente aqui acabou de mostrá-lo, que a gente tem os visitantes, os leads e os clientes, a gente transformou isso aqui no funil de contratação. Então, os visitantes são as pessoas interessadas na RD, as pessoas que entram no nosso site, ali no Trabalho Conosco, que vão nos eventos, as pessoas que nos acessam. Os leads são os nossos candidatos e os clientes são os nossos R-Doers. Assim como a gente tem depois as etapas, o que a gente vai fazendo para que os interessados passem pelo funil de marketing, a gente fez essa mesma relação muito parecida aqui em contratação. Então, a gente tem a etapa de atração, as pessoas que conhecem a RD, a gente produz muito material rico sobre o que a gente faz na RD, sejam assim, aquelas coisas mais simples do aqui é pão de queijo, aqui você pode andar descalço, como o aprendizado que a gente oferece, o crescimento que a gente oferece, as informações estratégicas que a gente compartilha com as pessoas. A parte da aplicação, então, ele acessa o nosso site, ou ele conversa com um R-Doer e ele se aplica. Aqui ele diz, olha, eu li todo o material sobre a tua empresa e eu acho que ela tem fit comigo e eu acho que eu tenho fit com vocês. E aí entra o processo de selecionar, que é o processo mais longo, né, que depois eu vou mostrar até mais detalhes para vocês, mas uma vez que ele entra no RD Station, ele se aplica, ele já faz parte do nosso processo seletivo. Se tudo der certo, se ele for passando pelas etapas, ao longo do processo seletivo, ele também vai conhecendo mais sobre a RD, e aí ele define se ele tem interesse na gente, e a gente também toma essa decisão, que chega o momento da contratação. E aí a gente analisa. E nós somos incansáveis nessa análise. A gente acompanha ele a partir do momento que ele se inscreveu na RD Station. Quando ele recebeu o teste. Bom, depois eu vou falar das etapas, mas a gente acompanha cada uma dessas etapas, qual foi a performance dele, aonde que a gente mais está perdendo gente, para a gente saber exatamente aonde a gente tem que atuar para conseguir bater a meta de contratação de uma forma mais tranquila. Então, vamos lá para a primeira etapa. Quem atrair? Isso aqui também é do livro do Work Rules, que é para você contratar a melhor pessoa que você pode contratar ou você contratar alguém ok e treiná-lo. Bom, vocês já ouviram ao longo aqui do RD Summit o quanto a gente prioriza a primeira parte da frase. E essa é a nossa estratégia até agora. Nossa estratégia é trazer gente top para que essa pessoa que esteja no seu very best se torne espetacular através dos nossos treinamentos. A gente ainda não está indo para a segunda etapa. Tá? E o que é o very best para RD? Eu sei que esse texto é comprido e que eu não deveria ter colocado ele inteiro aqui, mas esse é um texto escrito pelo nosso CEO, pelo nosso presidente, e aqui ele deixa bem claro para recursos humanos, para a área de TM, o que ele está procurando e o que ele não vai aceitar diferente. Né? Então, aqui, quando essas palavras que estão em laranja são as palavras que reforçam o nosso Culture Code, que reforçam os valores da RD. Então, a gente está falando de pessoas talentosas, pessoas com iniciativa, que aprendam, que ensinem, que buscam pela excelência, que têm foco em resultado, que fazem as coisas de uma forma simples. Isso aqui é o nosso Culture Code. O que eu coloquei em negrito é o propósito da RD.
que é a construção da maior empresa de marketing digital do Brasil. Então, se esse é um desafio que atrai, é interessante para essa pessoa estar na RD. Se ela está procurando alguma coisa diferente disso, a parceria não vai dar certo por muito tempo. E aí, vamos lá, vamos usar um pouquinho esses conceitos de marketing, né? Qual é o conceito de persona para RD? Então, a idade é entre 21 e 32 anos, mas a maior parte dos nossos colaboradores está entre 22 e 27. Então, eu com 35, sou bem gagá, assim, lá na RD. A gente fala muito do perfil talento, que são as pessoas inteligentes, com capacidade intelectual, com aprendizado rápido. Experiência. Se já passou por a ESEC, se já trabalhou com pouco recurso, tendo que fazer muito com pouco, essa pessoa vai conseguir fazer ainda mais por nós. Então, a gente tem uma boa interação com a ESEC e com a ESAG Júnior. São pessoas com presença forte no mundo digital, elas têm blog, elas falam sobre a RD no blog delas. A gente dá essa liberdade de expressão para que as pessoas falem sobre a RD nos meios que elas acharem interessantes. São pessoas informais e inovadoras, são ambiciosos, querem muito, e aqui não necessariamente é uma ambição financeira, mas elas querem ter certeza que elas estão tendo o potencial delas explorado em todo o seu âmbito, né? E uma questão do são multitarefas, multicoisas, têm multi-interesses. E essa história do tamo junto, que quer decidir, quer participar, quer opinar, quer compartilhar, quer construir junto. E aonde essas pessoas estão, né? A gente percebe que eles estão usando as redes sociais, então a gente tem um ótimo resultado com o Face. No Insta e no LinkedIn a gente participa também, mas realmente o Face é quem mais nos abastece. Tanto quando a gente joga uma landing page de uma vaga lá, aquilo realmente traz retorno para nós. A gente também anuncia no Trampos e no 99 Jobs. Nós somos abastecidos por várias universidades, mas realmente a UDESC e a UFSC são as que mais conseguem trazer profissionais para a gente. A parceria com a ESEC e com a ESAG, que eu já tinha comentado com vocês. E os eventos que a RD faz também nos ajudam. E essa é uma dica importante que eu dou. Se a empresa está fazendo algum evento comercial, ali tem pessoas que são interessantes para o teu negócio. A gente faz de uma forma bem tranquila, a gente não acessa cliente, não acessa parceiro, a gente é xiita com isso, assim, realmente não traz. Mas se a pessoa não é parceiro nem cliente, está interessado na RD, num evento onde a gente compartilha o que a gente faz, essas pessoas conhecem mais sobre a empresa e se interessam em trabalhar com a gente. Mas quem são os melhores recrutadores são os nossos R-Doers. Esse ano, 63% das nossas contratações foram feitas através de indicação dos nossos R-Doers. Não quer dizer que a gente abaixa a barra quando um R-Doer contrata. A barra é a mesma. Mas essa pessoa já conhece a RD, ela já sabe o nosso estilo, ela conhece os seus amigos, ela é capaz de fazer esse match. Então, 63%. Isso quer dizer que eu uso todas aquelas outras ferramentas para conseguir preencher bem menos. Então, a gente tem um programa de reforço, de reconhecimento para os R-Doers que indicam os amigos, que é um reconhecimento financeiro, mas também tem um reconhecimento de festa, de ganhar cerveja e tal, que a gente faz também. Então, vamos lá. O processo seletivo, ele é um processo. A RD é uma empresa de métricas, o processo seletivo tem que ser um processo com métricas também. Então, a gente trabalha com etapas, com análise, com controle. Vamos voltar aqui para o nosso funil, que eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz o processo seletivo. Então, essas aqui são as etapas. Ele se inscreve no nosso site e a gente faz uma análise do currículo dele. Os currículos que a gente entender que estão adequados passam para a etapa de teste de marketing digital e de capacidade analítica. Esse é um teste que, se ele consumir os produtos que a RD tem, ele consegue preencher. Então, assim, muito mais do que conhecimento profundo em marketing digital, o que a gente está olhando aqui é civirômetro e capacidade de aprendizagem. E o teste de capacidade analítica é uma situação que a gente viveu na RD, a gente pergunta como é que ele responderia isso. Depois de passar pelo teste, e esse teste é corrigido pela área, tá? Pela área contratante. Ele faz uma entrevista com a área de TM, e aí a área de TM tem um foco
bem específico em olhar alinhamento com a cultura. As nossas perguntas no questionário são todas focadas nos valores da RD. A gente dá uma pontuação para cada um dos valores, além de fazer um relatório bem breve, no máximo 10 frases, mas a gente pontua cada um dos valores, chega numa média, as pessoas que chegam na média X, elas passam para a próxima etapa, que é a entrevista com a área, que vai reforçar essa leitura sobre alinhamento com a cultura da RD, mas também já vai começar a procurar mais os skills específicos daquela área. Como a gente trabalha, muitas das nossas vagas são para a área de vendas e para a área de atendimento ao cliente, a gente tem uma simulação de atendimento ao cliente ou uma simulação de venda durante o processo seletivo. A gente passa as informações para o candidato de como vai ser, qual é o perfil do cliente para venda ou para atendimento, ele se prepara e a gente faz essa simulação. A gente pergunta como ele se percebeu e a gente dá um feedback. E marca uma segunda simulação. Para nós, não é importante que ele arrebente na primeira simulação e já saiba tudo. Para nós, é importante que na segunda ele tenha mostrado um avanço significativo. E a gente ainda não é escalável, gente. Demora essa etapa pela agenda dos diretores, mas a gente ainda tem os diretores participando de todos os processos seletivos da RD. Não necessariamente para filtrar, mas para dizer o que ele espera de um R-Doer e sentir se a pessoa vai responder a isso de uma forma positiva ou não. Hoje, essa é uma etapa muito mais para apaixonar o candidato do que para eliminar candidatos. E aí a gente faz a proposta e tal. Então, quando eu conto todas essas etapas para vocês, deve pensar assim, meu Deus, né? RD leva 2 meses para fechar uma vaga. A gente tem SLA para cada uma dessas etapas e o certo, assim, a meta é que a gente faça isso em 16 dias úteis e a gente vai acompanhando qual etapa a gente está fazendo de forma antecipada e qual etapa a gente está atrasando e vai seguindo e a gente consegue ter isso como média hoje. Tá? Aqui é uma ideia dos números. Eu falei para vocês que a gente mensura o que a gente faz, a gente tem o raio-x da contratação. Gente, eu falo esse raio-x da contratação por muito orgulho, porque a Lívia que está lá, é a Lívia quem faz. Levanta a mão, Lívia. Gente, dá muito trabalho fazer isso, porque a gente mensura cada etapa do candidato no processo. Então, esse aqui é o nosso mês de julho. Tá? Então, a gente recebeu 367 currículos. E aqui eu estou falando genérico, tá? Não estou falando de uma vaga específica. A gente, desses 367 currículos, quase 170 pessoas passaram para o teste. Muitas pessoas olham o nosso teste e desistem, o que é ótimo, porque aí não dá trabalho para o gestor fazer a correção. Né? Melhor do que vir um teste ruim, que ainda dá o trabalho da correção. 170 pessoas recebem o teste, 58 pessoas chegam em TM, 40 vão para a área, 32 sou player, 17 diretor. Esse é o nosso mês de julho. Tá? Então, a gente recebe 367 currículos para fechar 15 vagas. Agora, focando um pouco mais em vendas e marketing, então vamos lá. Eu mostrei para vocês o número de candidatos, né, que a gente chegou a olhar o currículo, mas vamos olhar uma etapa anterior. Em julho, 4.000 pessoas olharam o nosso site Trabalhe Conosco. Dessas, 367 se inscreveram, 15 foram aprovadas. E aí eu abri ali um pouco mais para vocês o que é venda, CS e marketing. E embaixo, ao invés de colocar, né, então aí ficam 45 candidatos para venda, 52 para CS e 15 para marketing. E embaixo, ao invés de colocar o número de julho, eu quis colocar para vocês uma média de contratação que a gente teve para essas áreas ao longo do ano. E aí a gente fica vendo esses números, nossa, 15 pessoas no mês, que legal, mas, gente, sair de 100 e ir para 230, a gente ainda não bate meta. Então, dobrar a empresa ainda não é o suficiente para bater meta, e a gente prefere não bater meta do que abaixar a nossa barra. Eu prefiro negociar com o gestor, esse mês, desculpa, a gente não vai conseguir te abastecer, mas as pessoas que estão aqui, a gente não está seguro, a gente evita ao máximo a aposta. E não é uma negociação difícil de se fazer. Tá? Então, vamos lá.
não é bom não bater meta. Né? Não posso ficar assim, não é uma negociação difícil, então vou ficar não batendo meta. Ninguém quer fazer parte de um time que não bate meta. Eu quero que meu time bata meta todo mês, eu quero que meu time extrapole as metas, eu quero que as pessoas falem assim, para de trazer gente que eu não consigo, não tem mais cadeira. Isso é uma verdade, mas... Com o raio-x da contratação, a gente ficou se perguntando assim, que botão a gente tem que apertar. Lembra aquela história, né, de medir incansavelmente? E hoje a gente percebeu que a gente tem que melhorar a nossa atração. Aqueles números não são os suficientes. Os 367 candidatos ainda não me abastecem. Eu tenho que melhorar a atração, mas eu tenho que mudar um pouco o perfil das pessoas que eu estou atraindo ou me preparar de uma forma para atrair pessoas que por um tempo não vão atender os meus pré-requisitos. E para reforçar a estratégia de atração que a gente vai lançar agora, dia 5 de novembro, o programa de estágio, um programa de estágio mais organizado, mais estruturado, empacotado. A gente já tem um bom programa de estágio, mas mais empacotado para chegar nas universidades e conseguir atrair pessoas que tenham interesse em marketing digital, mas que não tenham tanto conhecimento. E elas entram na RD e elas ficam por um tempo só aprendendo sobre marketing digital durante o programa de estágio. Assim, a gente acredita que de uma forma mais de médio e longo prazo eu vou conseguir abastecer as metas do Q2 do ano que vem. Então, não adianta pensar também só na meta de agora. E em termos de selecionar, a nossa estratégia vai ser fazer de uma forma muito parecida com o que a Amazon faz, de ir fornecendo mais informação para o candidato sobre marketing digital, sobre a área, mandando textos, mandando situações que a RD faz e discutindo isso com o candidato, para que ele vá aprendendo ao longo do processo. Muitas vezes, quando a gente vai dar um retorno negativo, o candidato fala assim, cara, eu já aprendi tanto sobre marketing digital ao longo do processo com vocês que está tudo bem. Mas eu quero que esse cara ele aprenda e venha. Então, eu preciso ensinar um pouco mais. Eu não posso só deixar ele satisfeito, eu também tenho que ficar. Então, a gente está agora fazendo a composição de que material educativo a gente vai dar em cada uma dessas etapas para que ele chegue no final, para que chegue no final do processo um número maior de pessoas. Gente, queria só resumir, assim, em termos de contratação, o que dá certo, o que deu certo para a gente. Primeiro, foi essa clareza no perfil que a gente está procurando. Cada uma dessas etapas que eu comentei com vocês, a gente tem qual é o critério de lost, qual é o critério que eu posso considerar como uma aposta, como um potencial, e qual o critério que, se ele não atingir, ele não entra na RD. A gente colocou todos os gerentes numa sala e fez esse alinhamento, e cada uma das etapas a gente tem clareza nisso. Então, não tem aquela perda de tempo de negociação com o gerente, mas isso a gente ensina, isso a gente não ensina. Não, não tem. Isso já está muito claro, a gente já alinhou. Isso traz muita agilidade e clareza para os gestores. Então, a gente tem esse processo, e a gente alinha o processo com todas as pessoas que participam, cada um sabe qual é o seu papel no processo seletivo, o gestor, o candidato, o RH, TM, e a gente mede. A gente mede todas as nossas campanhas, todas as nossas fontes de divulgação de vaga, e um dia a gente vai chegar numa condição que a gente só gasta energia com o que a gente sabe que dá retorno. A gente ainda tem feito alguns ensaios e erros, porque a gente ainda está medindo, mas um dia a gente só vai gastar energia com aquilo que dá retorno. Então, quando a gente divulga alguma coisa no Face, é por landing page que a gente vai saber quantas pessoas vieram por aquilo. E a gente vai pensando, a gente vai traqueando de diferentes formas as diferentes ações que a gente tem. Uma outra informação muito importante na cultura e na gestão de pessoas da RD foi a definição do Culture Code em 2014. Então, a empresa foi crescendo, como eu mostrei para vocês num dos primeiros slides, e aí você vai perdendo, as pessoas foram perdendo o contato com os founders e a cultura foi se dissipando. Então, em 2014, ao perceber que isso estava acontecendo, a RD fez um alinhamento de cultura, então co-criou com os R-Doers quais são os valores da RD, quais são as coisas que a RD valoriza. E hoje, em caso de dúvidas, não sabe por qual caminho seguir, leia o Culture Code, ele está na intranet, até se vocês tiverem interesse em conhecê-lo, ele está na internet, quem quiser pode acessar, está na nossa página. Então, qualquer dúvida que um gestor novo tenha, que um R-Doer novo tenha, que um R-Doer velho tenha, ele pode olhar o Culture Code e ali ele tem de forma consolidada a orientação que ele precisa. E esse alinhamento é bem importante para a empresa que está escalando.
que a comunicação já não chega de uma forma tão rápida, que a pessoa talvez não saiba para quem perguntar. Ali está a informação que ela precisa ter com relação a como se comportar, como conduzir alguma situação diferente. O sétimo aprendizado: o que faz as pessoas virem para a RD deve ser o que faz as pessoas permanecerem na RD. Por um período, a gente começou a ver que o que estava atraindo as pessoas eram aquelas imagens de... Eu já comentei aqui rapidamente, do pão de queijo, da pantufa, da cerveja. Isso é legal para trazer o cara até nós. Mas geração Y não se contenta só com isso. A gente precisa ter mais. Então, a gente mudou a comunicação do que a gente tem, começou a contar também todas as outras coisas boas que a gente tinha, e também começou a contar as dificuldades de uma startup e a dizer, cara, quer vir, vem, e é isso aqui o que você vai encontrar. E a gente consegue desenhar hoje o que é essa fórmula de sucesso do R-Dur, o que traz o R-Dur para a RD e o que faz ele ficar, e esse é o próximo capítulo que eu quero comentar com vocês. Então, o primeiro item é o clima leve e descontraído. Eu acho que vocês conseguem perceber isso na interação com a gente, assim, que é algo muito prazeroso, a gente é bem-humorado, tá de boa mesmo, apesar das metas e do trabalho pesado. E eu acredito que esses 5 itens ajudem a gente a explicar por que isso acontece. Então, é uma empresa com bastante transparência na comunicação, bastante proximidade. A gente tem os níveis hierárquicos, mas a gente se sente numa empresa horizontal. A questão da transparência, de saber o que está acontecendo, de saber quem buscar. Até esses dias uma jornalista perguntou se a gente tinha política de portas abertas. A RD nem tem porta, né, Pedro? A gente nem tem porta, então nem tem que se preocupar se a porta está aberta ou não. Todo mundo senta na mesma mesa, tem acesso rápido. As pessoas participam muito, a gente tem muitos canais de comunicação que as pessoas colocam coisas do dia a dia ou colocam coisas de trabalho, e a gente vai construindo esse senso de equipe, de coletivo. Um ponto muito importante é a autonomia. Numa conversa com o Deli Matsu, ele disse que um bom indicador de que você está contratando gente top, de que você tem as melhores pessoas no teu time, é você perceber se a RH está tendo que criar muita ferramenta de controle. Muita lista de presença, quem foi, quem não foi. As pessoas têm que assinar que fizeram as coisas. Quando você coloca alguma coisa com prazo, você fica controlando e avisando o gestor quem não fez. Quando você começa a precisar de muito controle, é porque as pessoas não fazem isso por si só. Então, a gente dedica bastante da nossa estratégia de gestão de pessoas, da informação, para que ela tenha autonomia. Ela tem informação do que ela tem que fazer, ela sabe a meta que ela tem que atingir e ela tem autonomia para isso. A gente não fica fazendo o controle para que isso aconteça, e isso é algo que conversa muito com a geração Y. A gente tem aqui os perks, né? Que é o que aparece em foto, é o visível. Mas tem muito mais do que isso, né? Eu acho que dificilmente, assim, bom, na história da RD nunca aconteceu de alguém falar assim, gente, estou saindo da RD porque aqui não tem piscina de bolinha, aqui não tem escorregador, e a empresa para a qual eu vou tem. Ninguém sai da tua empresa porque falta isso. Lógico que isso compõe a identidade, compõe a leveza, mas isso não precisa ser o foco para manter as pessoas. É mais um item para cuidar do clima, mas é só mais um item, ele não é o essencial. E a questão da votocracia é um programa que a gente tem que, mensalmente, os R-Durs listam o que eles gostariam que a gente fizesse com o dinheiro que a gente tem ali, um orçamento que a gente tem mensal. Então, mensalmente, eles vão lá, colocam o que eles gostariam que a gente comprasse e eles votam. E a gente só compra aquilo que pelo menos 30% dos R-Durs disserem que tem interesse que a RD compre. Muito de cool stuff nessas coisas. Videogame, acho que nem fala mais videogame hoje em dia, fala? Acho que não, né? Mas assim, são essas coisas de pipoqueira. Vamos lá, Pedro, você que me ajuda na... Puff, saco de pancada, essas coisas. Então, se 30% das pessoas concordarem que aquilo é relevante, a gente compra, obedecendo o orçamento, é claro. Senão, a gente não compra. Tem aluguel de sala para manicure, e aí começa a ter o lobby. Meninos votem nisso, que as meninas votam naquilo, a gente vota junto em tudo. E cria uma vibe muito gostosa, e a gente também tem certeza de que a gente está investindo em coisas que eles vão usar depois.
E para fazer parte desse clima, assim, quando a gente traz alguém novo, a gente tem um batizado da nossa cultura. Então, todo novo RDoer, ainda não, todo novo RDoer, ele precisa fazer um vídeo. Ele precisa mostrar para quem está na RD por que ele entrou. E as pessoas, já vendo o vídeo, têm algum assunto com o cara. Então, isso traz o entrosamento mais rápido. E a gente pede para ele 3 coisas. Para que ele diga para nós o nome. Ele diz o nome, é claro, e ele diz para nós uma coisa inusitada pela qual ele já passou, o que ele traz para a RD e o que ele espera da RD. Eu quero mostrar para vocês... Não quero, né? O vídeo. Posso? Posso? É porque eu tô com 9 minutos já. Tá, então eu vou mostrar para vocês um pedaço do vídeo de um novo RDoer e vocês já começam, vocês percebem pelo vídeo a característica dele. É muito legal. Eu acho, pelo menos. O mundo é um lugar assustador, onde o perigo ronda a cada esquina. Estas são histórias incríveis e verídicas, de pessoas que enfrentaram momentos desesperadores e viveram para contar. Prepare-se para mais um episódio de Vídeos Incríveis. Brasil, Minas Gerais, 2010. Era um começo de tarde nublado, quando Igor Bernardo, aos seus 15 anos de idade, descia a rua do colégio para esperar seu ônibus, como fazia todos os dias. Aparentemente era um dia normal, mas o que estava para acontecer deixaria aquele dia para sempre marcado em sua memória. Bem, já fazia alguns minutos que eu esperava aquele ônibus e ele simplesmente não passava. O tempo foi passando e, como eu sou uma pessoa hiperativa e provavelmente com problemas mentais, eu acabei tendo uma ideia maluca de me amarrar na placa de ônibus, com aquelas cordinhas que sobram da regular e da alça da mochila. A brincadeira até então parecia inofensiva, mas o que estava por vir deixaria Igor simplesmente apavorado. Nesse exato momento que eu terminava de dar o nó, o ônibus apontou na esquina. Daí eu desesperei, querendo desatar o nó. O ônibus vinha rapidamente em direção ao ponto, e a situação, que até o momento era de descontração, passava a ser de puro pânico. Eu tentava, mas simplesmente parecia impossível desfazer aquele nó. Eu confesso que o desespero teve uma parcela de culpa, mas... E desculpe. Foi terrível. Ainda assim, Igor dá o sinal para o motorista do ônibus, que logo em seguida para à sua frente. Mas o que o motorista não sabia é que naquele dia, Igor não iria com ele. Até hoje, Igor guarda sequelas deste acontecimento. Mas a situação que parecia ser irreversível acabou melhorando bastante para ele. Hoje, Igor vive uma vida pacata em sua cidade natal, Belo Horizonte, onde está prestes a passar por uma grande mudança em sua vida profissional. Pois é, aconteceu. No fim do mês agora, eu vou me mudar para Florianópolis para trabalhar numa empresa na minha área. Assim, fenomenal. A expectativa é de aprender bastante coisa, fazer boas amizades e realmente participar e me sentir um dos responsáveis do sucesso dessa grande empresa. Vou estar levando comigo tudo que aprendi na minha carreira até hoje. Muito bom humor e outras histórias malucas como essa que eu acabei de contar pra vocês. Igor aprendeu bastante desde aquele dia. E pode-se dizer que, com certeza, ele irá pensar 2 vezes antes de se amarrar em uma placa de ônibus. Muito legal, né? A gente assiste vários desses. É muito divertido e eles são muito diferentes. A personalidade de cada um. Às vezes a gente manda 8 vídeos ao mesmo tempo para os RDoers olharem e são pessoas muito diferentes. A gente consegue trazer bastante complementariedade. A gente se diverte horrores vendo esses vídeos. Vamos lá, a gente está falando da fórmula de sucesso, né? Então, já falei para vocês do clima descontraído e do clima leve. O segundo item é aprendizado acelerado. Então, a gente trabalha bem forte com o aprendizado on the job, de você aprender fazendo com alguém do lado, alguém te ensinando. Ou você consulta já um diretório onde esses aprendizados estão consolidados e você vai aprendendo e tirando dúvidas. A gente tem o RD Talk, que semanalmente algum RDoer apresenta algo sobre o qual ele sabe muito.
a sala lota, as pessoas falam sobre assuntos diferentes, sempre relacionados ao trabalho, mas assuntos muito diferentes. Essa apresentação passa pelo crivo do diretor, que já dá as dicas do que pode fazer para que fique ainda mais interessante para todo mundo. Então, são apresentações top que acontecem semanalmente na RD. E o coaching, essa troca com o gestor, com o colega ao lado. E a gente acredita que está construindo uma organização de aprendizado e que os melhores professores são as pessoas que estão sentadas do teu lado. E é por isso que a gente insiste em não flexibilizar o perfil e continuar trazendo gente top. Você tem que olhar para o lado e admirar a pessoa que está do teu lado por algum motivo. Senão a gente já está baixando a nossa barra e isso a gente não aceita. Ali em cima, a primeira foto é o Eric num planning, uma reunião que a gente tem trimestralmente para alinhar a rota da empresa, mas que o Eric também compartilha muitas informações sobre o segmento, ensina muito a gente sobre isso. E embaixo um RD Talk que eu já comentei com vocês. Tá? Então, vamos lá. Clima, aprendizado acelerado e crescimento. Nessa foto, vocês conseguem ver todos os nossos gerentes. 100% dos gerentes da RD foram contratados como contribuidores individuais. Todos eles foram promovidos. A gente não trouxe ninguém como gerente até agora. A gente prefere apostar do que trazer alguém pronto. E 75% das pessoas que estão com mais de 1 ano de RD já foram promovidas ou transferidas. Então, aquela inquietação da geração Y, enquanto a empresa está crescendo e tendo muitas oportunidades, a gente está conseguindo acompanhar. Então, vamos lá. Clima, mais aprendizado, mais crescimento é o que traz o sucesso do RDUR e é o que traz o sucesso da RD. A gente acredita que a conexão entre esses 3 pontos, né, entre o clima, o aprendizado e o crescimento, são as pessoas top. Muito mais do que o desafio, o que importa é com quem você está vencendo e está vivendo esse desafio. E a gente insiste muito na qualidade dos nossos RDURs. Último aprendizado. Não é fácil lidar com a ansiedade e a dificuldade de lidar com frustração da geração Y. A gente tem que assumir. Até agora eu só elogiei essa geração. Eu precisava ter um slide também de realidade, de dificuldade. E a gente lida com muita paciência e de uma forma muito apreciativa, ajudando eles nesses desenvolvimentos. Eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas norteadoras que a gente normalmente usa quando está interagindo com eles. Então, a primeira delas é exatamente o que você quer. Né? Porque normalmente vem uma reclamação, uma dúvida de não está legal aqui, quero outra coisa, está difícil a meta, tá, mas exatamente o que você quer. E aí vem o mundo, quero tudo. Aí a gente pergunta o que você precisa. Já dá uma boa diminuída. E aí, para ajudar a focar, a terceira pergunta é o que você já fez por merecer. Então, se você ainda não fez por merecer, volta para a tua área, faz por merecer e daí a gente volta a conversar. Aí é o que você pode fazer para ajudar, para que o que você está querendo que aconteça realmente aconteça, o que o seu gestor pode fazer e o que a RD pode fazer. A gente trabalha muito com ampliação de zona de influência e a regrinha de 1/3 da inteligência emocional. O que depende de você, o que depende do teu gestor e o que depende do contexto onde você está. Com essas 6 perguntas, gente, já facilita bastante. A gente já consegue trazer mais autoconhecimento, senso crítico e sair da conversa com algo produtivo, com alguma ideia de solução. O que dá certo? Agora eu vou passar voando aqui, sinto muito, gente, mas é o alinhamento entre discurso e prática, é a clareza do Culture Code e realmente vivê-lo no dia a dia. Todas as decisões devem ser baseadas nisso. Quem eu contrato, quem eu promovo, quem eu transfiro, quem eu demito, para quem eu dou o melhor projeto. Work hard, play hard. A gente trabalha duro, a meta é pesada, mas não precisa ter um clima ruim. A gente pode celebrar todas as pequenas conquistas, as grandes conquistas, as médias conquistas. A gente gosta muito de celebrar. E não adianta a gente só focar recurso em atrair talentos. A gente tem que focar também em quem a gente traz, depois que a gente traz, o que a gente faz.
Senão a gente vira aquele funil de vendas dando churn, né? Trouxe um monte de gente, as pessoas estão saindo. Isso não adianta. E para finalizar, assim, tem um provérbio que sempre me intrigou muito e que eu não confiava que aquilo era verdade, mas que eu nunca tinha tido a experiência que me desse a oportunidade de realmente falar assim, não, realmente esse provérbio é uma mentira. Que é o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá bem acompanhado. Meu principal aprendizado na RD é que se você tem a cultura certa, ajusta os seus processos de gestão de pessoas com essa cultura e traz gente top, é possível ir rápido, longe e bem acompanhado. Tem muita coisa ainda que a gente está fazendo, tem muita coisa no forno. Ano que vem eu tenho certeza que ainda posso contar muito mais coisa para vocês e a gente se vê lá. Obrigada, gente.